partir de agora, você faz parte da seita, e não tem como sair. Então se acomode e aproveite o show de horror. 3 amigos resolveram fazer uma viagem para o interior do estado. João era um jovem aventureiro, sempre pronto para uma nova experiência. Marcos adorava explorar novos lugares. Pedro era um rapaz mais reservado, mas que adorava a companhia dos amigos. Vamos fazer uma viagem para o interior, disse João. Que legal! Para onde vamos? Disse Marcos. Não sei. Vamos ver o que aparece. Responde João. Você vai, não é mesmo? Claro. Respondeu Pedro. Eles saíram de carro pela manhã, com destino a uma pequena cidade turística. A viagem foi tranquila, e eles aproveitaram para conversar e ouvir música. À medida que a estrada ia passando, o clima começou a mudar. O céu ficou nublado, e a chuva começou a cair. Quando chegaram à cidade, já era noite. A cidade estava praticamente deserta. Eles encontraram um hotel para se hospedar, e depois foram jantar em um restaurante local. No dia seguinte, eles decidiram sair de carro pela região em busca de um local para explorar. Eles seguiram uma estrada que levava para uma floresta. A floresta era densa e sombria, e o caminho era sinuoso. De repente, o carro parou e começou a sair fumaça. Marcos perguntou: Pedro, você lembrou de conferir a água do carro? Com um sorriso no rosto, Pedro respondeu: Eu diria que sim, mas já ficou óbvio que não. O que vamos fazer? Perguntou Marcos. Vamos ter que pedir ajuda, ou encontrar água em algum lugar da floresta, respondeu João. Eles caminharam pela floresta, procurando por alguém que pudesse ajudá-los, mas não encontraram ninguém. A noite começou a cair, e o clima ficou ainda mais frio. Eles estavam perdidos e isolados. Acho que ouvi um barulho, disse Pedro. Eles ficaram em silêncio, escutando. Foi só o vento, disse João. Mas Pedro não estava convencido. De repente, eles ouviram um barulho novamente. Dessa vez, era mais alto e mais próximo. Eles ficaram paralisados de medo. O barulho continuou se aproximando. Eles viram uma figura passando entre as árvores da floresta. Era uma criatura alta e magra, com olhos vermelhos brilhantes. A criatura soltou um grito horrível. Os amigos apavorados gritaram e correram. Eles correram pela floresta, tentando se afastar da criatura. Pedro liderava a fuga, correndo desesperado, se distanciando cada vez mais da criatura, e abrindo distância dos amigos. Eles corriam rápido, mas a criatura era mais rápida. A criatura alcançou João, o agarrando pelo braço. Marcos tentou ajudar João, o puxando pela camisa. A criatura era mais forte e atingiu Marcos, que se chocou contra uma árvore e caiu no chão um pouco tonto. Pedro, ouvindo os gritos dos amigos, olhou para trás e voltou para ajudar. Mesmo correndo o mais rápido que podia, não conseguiu chegar a tempo, e viu a criatura desaparecer com João na floresta. Marcos e Pedro ouviam os gritos de João pedindo por ajuda. Eles estavam sozinhos, sem saber o que fazer. Eles continuaram a correr pela floresta à procura de ajuda, até que encontraram um caminho, que os levou até uma estrada. Depois de muito tempo caminhando pela estrada, conseguiram uma carona. Eles contaram o que tinha acontecido para o seu salvador, que disse a eles que tinham sido atacados pelo bicho-papão. O bicho-papão? Perguntou Marcos. É uma criatura que vive na floresta, disse o motorista. Ela é conhecida por atacar pessoas que se perdem na floresta. Chegando na cidade, foram até a delegacia, relatar o desaparecimento de João. Com medo de ninguém acreditar no que viram, eles omitiram a parte da criatura. Marcos e Pedro estavam com medo. Eles não sabiam o que ia acontecer com João. Eles passaram a noite no hotel, esperando por notícias. Torcendo para que João tivesse êxito em uma escapada mirabolante. Ou apenas sorte em fugir da criatura, e chegasse a qualquer momento contando sua história de bravura. Mas não aconteceu.
Pela manhã foi montado um grupo de busca. Marcos e Pedro refizeram o caminho pela estrada com policiais até encontrar seu carro, e seguiram adiante pela floresta, mas sem sinal de João. Ao entardecer foram instruídos a voltar para o hotel e esperarem por notícias. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo de João na floresta. Marcos e Pedro ficaram arrasados. Eles não podiam acreditar que João estava morto. Eles não tinham ideia de como explicar à família e amigos que João tinha sido morto por uma criatura de contos de terror, contadas para assustar criancinhas. Que João havia sido pego pelo bicho-papão. Mostre seu apoio a Marcos e Pedro, e seu respeito ao bravo João e curta o vídeo Jovem Acólito. Essa será sua oferenda de hoje ao mestre. Casa da vovó. Sempre amei visitar meus avós no campo. A casa deles era uma casinha simples, mas aconchegante, cercada por uma grande floresta. Eu adorava brincar na floresta, explorar seus segredos e imaginar histórias de fantasmas. Quando eu tinha 12 anos, fui visitar meus avós durante as férias de verão. Um dia fomos convidados para o café da tarde na casa de uma amiga dos meus avós. Ela morava a alguns minutos de caminhada. Estávamos caminhando por uma trilha quando, de repente, ouvimos um barulho estranho. Parei para ouvir e percebi que o barulho vinha de dentro da floresta. O que foi isso? Perguntei aos meus avós. Não sei, respondeu meu avô. Mas vamos dar uma olhada. Caminhamos em direção ao barulho e logo chegamos a uma pequena clareira. No meio, havia uma casa antiga, abandonada. O que é isso? Perguntei. É uma velha casa de fazenda, respondeu minha avó. Antigamente, havia uma família que morava aqui, mas eles se mudaram há muitos anos. A casa está abandonada? Perguntei. Sim, respondeu meu avô. Mas é proibido entrar lá. Por quê? Perguntei. Porque dizem que a casa é mal assombrada, respondeu minha avó. Mal assombrada? Perguntei. Mas isso é bobagem. Eu não sei, disse minha avó. Mas eu nunca vi ninguém entrar lá. Me senti desafiado e disse a minha avó, eu vou entrar. Não faça isso, disse meu avô. É perigoso. Eu não tenho medo, disse a ele. Eu vou ficar aqui com você, disse minha avó. Não precisa, disse eu. Eu vou entrar sozinho. Meus avós tentaram me impedir, mas eu fui insistente. E em um momento de distração deles, corri para dentro da casa. Eu não seria desafiado e sairia tranquilamente dali. A casa estava escura e empoeirada. O chão estava coberto de folhas secas e os móveis estavam quebrados. Caminhei pela casa, explorando cada cômodo. Em um dos quartos, encontrei um velho diário. O diário estava cheio de histórias sobre a família que morava na casa. Eu não sabia ler muito bem, mas as histórias pareciam tristes e macabras. Li o diário quando, de repente, ouvi um barulho. Parei de ler e fiquei em silêncio, ouvindo o barulho de passo vindos do sótão. Subi as escadas e fui até o sótão. A porta estava aberta, e através da porta, vi uma sombra. A figura estava parada no meio do sótão, olhando para mim. Fiquei paralisado de medo. A figura se aproximou de mim. Eu não conseguia me mover. A figura estava cada vez mais perto. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, ouvi uma voz. É só eu, disse a voz. Abri os olhos e vi minha avó. O que está acontecendo? Perguntei. Eu vi você entrar na casa e fiquei preocupada, disse minha avó. Então, vim procurá-lo. Eu vi uma figura sombria, disse eu. Era só eu, disse minha avó. Eu estava aqui, procurando você. Mas eu vi a figura no sótão, disse eu. Nós estamos no sótão, disse minha avó. Era apenas uma sombra. Uma sombra? Perguntei. Sim, disse minha avó. Uma sombra da família que morava nesta casa.
Mas isso é impossível, disse eu. Eu sei, disse minha avó. Mas sou só eu. Levantei-me e disse a minha avó: esse susto me deixou com fome, podemos ir agora? Mas é claro, respondeu minha avó, vá na frente, estou logo atrás de você. Voltei para a sala de estar, onde meus avós estavam esperando. O que aconteceu? Perguntou meu avô. Eu vi uma sombra, disse a ele. Uma sombra? Perguntou minha avó. Sim, disse eu. Achei que fosse um fantasma da família que morava nesta casa. Mas era só a senhora. Vovó, você não estava atrás de mim, como chegou aqui tão rápido? Meus avós se olharam e ficaram em silêncio por um momento. Me pegaram pelas mãos e me levaram para fora da casa quase que correndo. Depois de alguns anos passamos pelaquela trilha novamente, e perguntei aos meus avós se aquela casa ainda estava lá, e relembrei o ocorrido. Meu avô me contou que naquele dia, quando os encontrei na sala da casa, eles ficaram com muito medo, quando eu disse que tinha visto e falado com minha avó no sótão da casa, pois eles tinham acabado de entrar na casa para me procurar, e ficaram o tempo inteiro juntos, e eu reapareci, antes mesmo que eles pudessem procurar em algum outro lugar além da sala de estar. Naquele dia, aprendi que nem tudo é o que parece. Conte-nos, acólico, já passou por alguma coisa assim? Já teve alguma experiência com o sobrenatural? Conte nos comentários, vamos descobrir quantos membros já tiveram contato com outro mundo. A mulher de branco. Era uma noite quente e clara de outubro, quando dois casais decidiram acampar em uma floresta remota. Os casais eram amigos de longa data e estavam animados para passar um fim de semana juntos, longe da agitação da cidade. O acampamento ficava em uma área isolada da floresta, rodeada por árvores altas e densas. Os casais chegaram ao local no início da noite e montaram suas barracas. Depois de um jantar improvisado, eles se reuniram ao redor da fogueira para conversar e contar histórias. O casal formado por João e Maria era o mais animado do grupo. Eles estavam ansiosos para explorar a floresta e encontrar algum lugar assustador. O casal formado por Pedro e Ana era mais cauteloso. Eles haviam ouvido histórias sobre fantasmas que assombravam a floresta e estavam um pouco nervosos. Depois de algumas horas, os casais começaram a se sentir cansados. Eles se despediram e foram para suas barracas dormir. No meio da noite, João acordou com um barulho estranho. Ele se levantou e saiu da barraca para investigar. O barulho parecia vir da floresta. João caminhou na direção do barulho e logo se viu em uma clareira. No centro da clareira, ele viu uma figura sombria. A figura estava parada, olhando para ele. João ficou congelado de medo. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A figura era alta e esguia, com cabelos longos e pretos. Ela estava vestida com um vestido branco. A figura começou a se mover na direção de João. Ele ficou completamente chocado e sua única reação foi correr para o acampamento. Ele entrou na barraca e acordou Maria. O que foi? Perguntou Maria, assustada. Eu vi um fantasma, disse João, tremendo. Maria não acreditou em João. Ela achava que ele estava tentando assustá-la. Você está brincando, disse ela. Não há fantasmas aqui. Eu não estou brincando, disse João. Eu vi com meus próprios olhos. Maria não disse nada. Ela estava começando a ficar assustada. João e Maria ficaram acordados o resto da noite, com medo de que o fantasma voltasse. Próximo ao amanhecer, os dois acabaram caindo no sono. Quando acordaram, Pedro e Ana já tinham preparado o café. Pedro estranhou as ações de Ana, que não parava de olhar para a floresta como se procurasse alguma coisa, e João, que mal podia esperar pelo final de semana, não parava de tentar convencê-lo a ir embora. Como Ana disse ter ouvido sons estranhos na noite passada, e estava desconfortável naquele lugar, decidiram ir embora. Eles desmontaram suas barracas e começaram a caminhar pela floresta. Todos estavam aliviados por estar deixando o lugar para trás. João e Ana começaram a escutar o barulho da noite passada, mas dessa vez todo o grupo escutou.
Em um ponto distante à frente, Maria avista a figura de branco. A figura estava parada na estrada, bloqueando o caminho dos casais. "O que você quer?", gritou Pedro, com medo. A figura não respondeu. Ela apenas continuou olhando para eles. Os casais ficaram congelados de medo. Eles não sabiam o que fazer. De repente, a figura começou a se mover na direção deles. Todos se olharam apavorados e Ana foi a primeira a começar a correr. Parecia que havia mais de um fantasma, pois toda vez que eles olhavam para o lado, lá estava a mulher de branco, e como gatinhos assustados eles corriam para a direção oposta. Em meio à correria e o desespero, João grita já sem fôlego: "Para lá, à esquerda, o carro está lá. Vamos! Vamos!" Pedro segura Ana pela mão e corre em direção ao carro. As chaves estão com Maria, que rapidamente destranca o carro e entra pela porta do motorista, e tenta ligar o carro. Enquanto isso, João tentava tirar Maria do banco do motorista gritando: "Maria, Maria, vai para lá, me passa as chaves, você não sabe dirigir." Pedro e Ana entraram pela porta de trás. E enquanto Ana ajudava João a pegar as chaves com Maria, Pedro olhava pelo vidro de trás a mulher de branco se aproximando. Ela não parecia se mover, sempre na mesma posição, os olhando fixamente, mas como um sequencial de fotos, a cada vez que Pedro piscava ela desaparecia e reaparecia cada vez mais perto. Maria finalmente retomou a consciência, e entregou as chaves a João, que enquanto ligava o carro não conseguia ouvir mais nada além dos gritos de Pedro. "Rápido, João, vamos sair daqui, ela está se aproximando." No instante que João liga o carro, todos olham para trás, e veem a mulher de branco desaparecer. O carro é tomado pelo silêncio, não se ouvia nem o som das respirações. O vidro da porta de trás próximo a Ana se quebra, Ana abaixa para se proteger, Maria avista a mulher estender a mão para alcançar Ana, mas Pedro em um rápido movimento coloca o corpo na frente do de Ana, soltando um grito quando a mão do espírito encosta em seu ombro. Ouvindo o grito do amigo, João arranca com o carro, e após se distanciar do ponto inicial pergunta: "Estão bem? Estão todos bem?" João olha para Maria e a vê tremendo enquanto olha fixamente para Pedro e Ana se abraçando. E também fica assustado ao ver a marca preta no formato de uma mão deixado no ombro de Pedro. Que só se deu conta da marca muito tempo depois, pois naquele momento ele só pensava em como todos conseguiram sair bem daquela maldita floresta. Escute bem, alcoólico. Você já foi iniciado à seita. Agora se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos encontros. Não esqueça de deixar o like e comentar sua experiência com o outro mundo. Cuidado com o que se esconde no escuro, e até a próxima reunião da seita.